Bom dia, caros irmãos e amigos. Que bom podermos estar juntos novamente para esta live, onde nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. O Senhor tem nos dado uma semana de graça e de misericórdia e podemos servi-lo e adorar. Louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que você que já entrou, está vivendo esta comunhão conosco, mas vamos dar um tempo para que outras pessoas, irmãos, estejam se preparando ou para entrar e se conectar conosco. Ouça essa música com alegria, com seu coração, para a sua edificação nesse tempo de espera. E além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida e a sua conexão conosco nesta manhã. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a direção dele para essa live. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nos deu uma noite de paz e descanso. E agora nós estamos, ó Deus, em comunhão uns com os outros e com a tua palavra para meditar nela e aprender dela. Deus, muito obrigado, porque tem sido misericordioso, zeloso para com as nossas vidas. E eu quero realmente abençoar cada irmão e amigo que tem estado sintonizando esta live conosco. Muito obrigado, te oro no nome santo de Jesus, pedindo toda a direção do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que bom, amados. Creio que Deus tem nos dado uma semana agradável, com algumas lutas para alguns, para outros tem dado algum
suprimento, algumas vitórias, né? Mas estamos caminhando. A vida continua nas suas realidades, portanto, vamos estar confiantes em Deus, né? Na dependência dele, sempre confiando que o Senhor está no cuidado, o Senhor está na causa e vai poder providenciar e vai abrir as portas e vai dar as soluções necessárias aos nossos corações. Amém? Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus como um texto de devocional, que você medite nisto mais e mais. Um texto bem conhecido, que está registrado no livro dos Salmos de número 51, os versículos de 1 a 7. E ele está dentro do contexto daquilo que Deus vai falar ao nosso coração no estudo desta manhã. Amém? Diz assim o Salmo de número 51, seus 7º primeiros versículos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Livra-me de todas as minhas culpas e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Que lindo este apelo do salmista em relação às realidades da vida dele, né, das situações que ele tem vivido na sua vida pessoal, na sua vida no relacionamento com Deus. Creio que ainda Deus vai falar mais aos nossos corações e que esse texto da Palavra de Deus, também conhecido ao seu coração, te abençoe e te fortaleça na sua caminhada cristã, ok? Eu queria lembrar aos irmãos aquilo que talvez os irmãos já tenham acompanhado, e eu só quero enfatizar para que a gente esteja bem envolvidos, para a gente possa estar em sintonia. Queridos, continue mantendo o relacionamento, né, de uma forma bem variada entre os irmãos. Tá? Eu creio que esse momento de pandemia não pode nos afastar de uma forma a não termos essa comunicação. Graças a Deus, hoje temos muitos meios e muitas maneiras de poder nos relacionar através de várias mídias, telefones, né? E assim vamos estar fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos esse fortalecimento de uma palavra. Ligue para o seu irmão, ligue fortalecendo, bem simples, talvez uma oração, talvez só perguntando como que ele está. Olha, estou orando por você. Isto é muito bom, não fiquemos longe desse campo, né? A realidade que estamos vivendo hoje é a igreja fora do templo, né? Fora das quatro paredes. Viver igreja, comunhão, relacionamento, ensino fora das quatro paredes. Então eu faço esse apelo ao seu coração, busque essa relação com seu irmão, tá? Não fiquem distantes. Muitos irmãos precisam de uma oração, um ou outro está enfermo, ore por ele, enfim. Esta é a proposta que este momento exige e espera e está nos aperfeiçoando, tá bem? Está nos aperfeiçoando. Continue fazendo a leitura que estamos fazendo do Novo Testamento. Nós estamos hoje no capítulo 5 de 1 Coríntios, tá? Então, se você está acompanhando, eu sei que alguns irmãos já estão fazendo leitura em outros livros já adiante, enfim. O importante é que você esteja lendo a Bíblia. Mas a minha orientação seria interessante que nós estivéssemos juntos numa
campanha, numa caminhada junto, né? Então, hoje capítulo 5 para quem está fazendo a leitura nesse sistema, ok? Quero agradecer em nome de Jesus, em nome da igreja, a você que tem sido fiel com a sua contribuição, seu dízimo, para que mantemos a casa do Senhor, as coisas que precisam ser pagas em dia com a igreja do Senhor. Busque os meios que já temos orientados e precisar é só entrar no WhatsApp da igreja e daremos mais informações detalhadas para que você possa fazer essa sua contribuição com toda alegria e fidelidade ao Senhor, ok? Vamos viver tempos de oração, tem sido necessário, tendo em vista a carência e necessidade de vários irmãos, e todos nós, né, precisamos de oração, ok? Se anime em entrar na nossa comunhão na quarta-feira para juntos poder ter um tempo de estudo e conhecimento e rever os rostinhos de cada um através daquela mídia, ok? Quanto ao nosso retorno, eu quero que você esteja em paz. Ainda não é tempo de estarmos tão ansiosos para este retorno, mas com certeza estamos orando e vendo o que é melhor e quando é melhor para o nosso retorno, tá? Então, que Deus abençoe, fica em paz, não se deixa muito se envolver com fulano, beltrano, igreja Y já voltou, cada um tem a sua visão, sua norma, né? Nós precisamos ser criteriosos e cautelosos sobre este retorno. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? São algumas orientações que eu tenho deixado e essa é a nossa caminhada nesse tempo que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu vou orar mais uma vez, pedindo a direção para o estudo agora. Que Deus esteja abençoando a nossa vida, no sentido de aprendermos e captarmos a mensagem e o estudo desta manhã. Mais uma vez. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos que hão de agora ouvir a Tua palavra, bem como os nossos amigos que têm sintonizado conosco nesta live. Ó Deus, que a Tua palavra alcance o seu coração e sejamos desafiados naquilo que ela propõe para que aprendamos, para que vivamos nessa semana, nesses dias, nesse tempo, na nossa relação com o Senhor. Em nome de Jesus, fala a mim também com toda paz e liberdade de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o estudo desta manhã, ele contempla uma bênção que Deus tem dado aos nossos corações no processo da nossa salvação. Cada um de nós que temos sido alcançados pelo Senhor através da salvação, temos recebido bênçãos advinda de todo o processo salvador do Senhor em favor de nós. Talvez nós não temos atentado, né, para viver uma vida tão frutífera, tendo em vista aquilo que a salvação tem proporcionado para nós. É uma questão da nossa, muitas vezes, índole pessoal, humana, e muitas vezes a nossa relação com Deus não tem produzido frutos como que deveriam produzir. Mas Deus tem nos dado, e na sua palavra Ele nos orienta, e nos desafia, e nos consola, e nos instrui para a gente viver uma vida e um relacionamento com Ele de forma positiva, de forma crescendo, né, crescente, de modo que nós possamos nos relacionar tranquilos com o nosso Senhor. Mas é interessante que Paulo é um grande servo do Senhor, né, que todos temos aprendido muito da sua experiência. Ele narrou um fato um tanto desesperador, né, da sua própria experiência. E ele relata esta experiência de uma forma até bastante dura, assim, e dramática. E ele
trata isso e deixa bem claro que isso realmente era uma batalha que estava dentro do seu coração para viver essa realidade com o Senhor, para viver essa intimidade com o Senhor, mas algo que estava e interrompia, interferia na sua vida e o incomodava, né? E ele então narra nesse texto aqui de Romanos, capítulo 7, esse dilema tão grande que ele vive. Eu vou ler o capítulo 7, versículos de 14 e até o 16, por aí, quando ele fala: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Percebe, queridos irmãos, esta narrativa, ela é quase que um lamento, né? Um dilema que ele estava vivendo e vivia. Paulo, na sua humanidade, óbvio, tinha suas lutas, suas crises, né? Nada tão diferente daquilo que também o salmista, né, estava no capítulo 51 sofrendo, né? E na sua narrativa também, né, que eu acabei de ler. A verdade, meus irmãos, que esta experiência dele, né, ela traz à luz a bênção que nós alcançamos na nossa salvação. Ainda que isso possa ser uma crise muito dura na nossa realidade espiritual, no nosso caminhar com Deus, traz à luz algo positivo para que nós possamos nos relacionar e andar e caminhar com o Senhor para estarmos junto com Ele. Isto começa a acontecer e está fundamentado na nossa salvação, quando nós o aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, aonde podemos, né, em que podemos nos apoiar na busca dessa paz com Deus diante dessa crise e ter esse relacionamento seguro, autêntico com Ele, dentro dessa realidade que Ele vive, que nada mais, nada menos, talvez, seja a minha e a sua. O tema de hoje, ele nos sugere que tenhamos a visão e a convicção de algo muito importante nesse processo. A santificação. É a santificação que vai nos proporcionar uma paz interior, uma realidade para esse relacionamento gostoso com o nosso Senhor. E Paulo, ele escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele também dá esta dica e essa orientação. Irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe no nosso texto básico, né, desta manhã, a proposta da santificação para que esse dilema dentro da nossa existência pessoal, espiritual, possa ser dimirida e nós possamos viver um relacionamento tranquilo com o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, com certeza, ela é um desenrolar, né? Dia a dia, fatos que vão acontecendo, a nossa vida continua em todos os sentidos e principalmente na nossa busca espiritual com o Senhor, vai se desenrolando passo a passo, dia a dia, momento a momento, circunstâncias em circunstância, para que nós estejamos de fato nos aproximando de Deus, porque esse é o desejo do nosso coração, essa aproximação. A palavra de Deus, ela é a bússola, né? Que orienta, que norteia-nos para cumprir esse desejo do coração de Deus, de estar conosco, relacionar conosco, bem como nós com Ele. Ela traz ensinamentos, ela traz subsídios incríveis, poderosos, verdadeiros, para que possamos viver dentro de um padrão que agradável a Deus e, consequentemente, nos aproxima dele de forma maravilhosa. E isso é fundamental e é isso que Deus espera e quer de cada um de nós. O problema, queridos, e entendemos de forma racional, que o problema está em nós mesmos, o problema está no homem. É que nesse processo a gente quer ter o controle, nós queremos estar no controle, as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, traz de fato algumas dificuldades nesse processo. Mas será que isso funciona? Será que isso tem funcionado de forma que nos aperfeiçoa, de forma que realmente nos aproxima de Deus? Bem, com certeza a história do mundo, inclusive, né, provavelmente a nossa própria história, em algum momento diz que não. Ela diz ao contrário daquilo que realmente é a proposta e a vontade de Deus. Deus, em sua palavra, nos orienta e nos assegura esta comunhão através desse fundamento tão importante que é a nossa santificação, uma vida de santidade, uma vida próxima àquilo que é o caráter de Deus, é aquilo que o Senhor mesmo tem nos falado e ensinado. E Ele quer e garante, inclusive, realmente uma relação boa e agradável quando nós obedecemos e quando nós estamos sujeitos a esse processo dele mesmo. Já trabalhamos, inclusive, né, alguns temas que estão dentro desta visão, né, no nosso relacionamento com Deus, né, como a salvação, por exemplo, que já falamos, né, sendo o principal tema. Né, a salvação ela é o topo da onde Deus começa toda a boa obra em nosso coração. Né? Então, também já falamos tema como a justificação, né? Está dentro do bojo desse agir de Deus para um relacionamento nosso com Ele. Falamos sobre a regeneração e o nosso próximo estudo, né, no próximo vídeo, já adiantando de primeira mão, estarei abordando a questão da nossa glorificação um dia com o Deus. Hoje, então, entendendo a santificação, a importância da santidade no processo da nossa relação com Deus, tá ok? O que seria santidade? Ou melhor, o que seria a santificação? Qual é a sua importância na nossa relação com Deus e como ela acontece? Com base no texto que Paulo agora nos sugere em Romanos capítulo 12. Bem, por definição teológica, a santificação, eu vou ler aqui, é o processo que inicia na regeneração
leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Esta é uma definição bem teológica, bem sistematizada, em que realmente dá toda a estrutura verdadeira dessa proposta de Deus no nosso relacionamento com Ele, a santificação. Tá? E quando nós vivemos esses detalhes aqui colocados dentro da definição, com certeza isso traz-nos próximo ao Senhor. Conscientiza-nos a uma relação, um relacionamento mais agradável, sensato, à altura do Deus que nós servimos e que nós honramos. Esse processo, meus irmãos, ele da santificação, portanto, nos eleva à posição de santos. Uma posição, né, de santos. Posicionalmente, estamos santos em Deus. Ou seja, separados de uma condição, digamos, X, para uma condição Y. Né? Chamados para fora do pecado, para adentrar a luz da santidade de Deus. Isso é muito bonito, é gostoso pensarmos e estarmos conscientes de que nesse processo que Deus nos permite nos aproximar dele, ele já nos determina, ele já nos posiciona santo para que o processo desenvolva de uma forma tranquila, em paz, né? E isso está autenticado porque a obra que ele fez lá na cruz do Calvário, ela permite, ela habilita, ela identifica-nos realmente no Senhor como santos para vivermos esse relacionamento. Bem entendido também que tudo começou no momento da nossa salvação, da nossa entrega, do nosso deixar que o senhorio de Cristo realmente dominasse e domine a nossa própria vida. E então somos santos, ou seja, chamados para fora do mundo, do contexto do pecado, para a luz da santidade, né? E como acontece? Como acontece? Esse processo ele acontece na prática, na verdade, na medida da dedicação de cada cristão. Na medida de cada um de nós buscar esse relacionamento, buscarmos esses subsídios para nos aproximar de Deus. Se manifesta através do caráter, né, marcado pela presença de Deus em nós e os frutos, inclusive, que esse caráter de Deus em nós produz no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Um bom testemunho de vida, né? Por exemplo, uma fidelidade ao serviço do Senhor, né? Consagrados a buscar e a fazer as coisas que são do reino de Deus, né? Mais do que do reino deste mundo. Então, ele acontece desta forma, né? Na medida da nossa dedicação, através do caráter marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Senhor Deus em nós, produzindo, né? Quando produzimos bons frutos na nossa relação com Deus. E qual é a sua importância? Ela é fundamental, meus irmãos, a santificação, né? Que consequentemente nos coloca na posição de santidade, né? Na presença de Deus. Esse processo, a sua importância é fundamental para a nossa relação com Deus. É uma questão única, né? Deus quer nos santificar, Deus nos dá o processo, nos possibilita o processo, nos coloca nessa posição, olha, daqui vocês vão caminhar para
chegar ao ápice dessa proposta, né? Da santidade, de sermos santos. Ele começa dizendo que você é santo e quer te aperfeiçoar cada dia nisto. Então, a importância é para quê? Para vivermos relacionamento com Deus. Ora, não seria diferente pensar sobre isso. Um Deus que na sua pré-existência é puro, é perfeito, é imaculado e, portanto, santo, requer daqueles que o seguem, daqueles que o servem, santidade. E para essa santidade, ele nos dá o caminho da santificação para assim chegarmos e vivermos esta realidade. Pedro, na sua primeira carta, ele afirma de uma forma bem veemente, né, para nós, de uma forma bastante forte, gostosa, aqui no primeiro capítulo, versículos 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha que lindo, que verdade. Então, a importância é para que o nosso relacionamento esteja na altura, esteja na mesma no mesmo patamar do caráter de Deus. Deus é santo. Então, ele fala, olha, deixe para trás tudo isso, que outrora vocês viviam na sua ignorância, mas agora vocês têm um novo caminho, têm uma nova proposta. Agora vocês estão numa posição, quando chegaram, quando se aproximaram de uma forma mais definida, mais específica, né, na aceitação, na entrega ao Senhor Jesus Cristo. Então agora realmente vamos aperfeiçoar este caminho para estarmos podendo falar, vamos dizer assim, né, numa expressão bem popular, a mesma linguagem, né? Vivermos a mesma realidades, porque ele declara mais uma vez, porque eu sou santo, né? Então, Paulo, ele deixa bem claro também aqui nesse texto, né, de Romanos capítulo 12, e numa relação bem coerente, né, com Pedro, né? Quando ele fala, olha, vocês realmente, pela misericórdia de Deus, eu quero que vocês realmente não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem pela renovação da nossa mente. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso daqui a pouco. Então, eles estão juntos, né? Porque esta é a vontade de Deus, porque esta é a proposta de Deus para os nossos corações, tá bem? Vivermos a nossa relação com Deus Santo também no processo de santidade até chegarmos à estatura, né, como diz Paulo também, a estatura de varão perfeito, né, a estatura de Deus. Ele inicia o verso com um clamor, percebeu? Isso denota a importância, né? Rogo-vos, pois, irmão, a importância dessa atitude, o posicionamento no nosso relacionamento com Deus. Quando eu vejo esse clamor, quando eu vejo essa ênfase dele tão forte, iniciando esse texto nesse contexto, né? Porque a importância, a necessidade é fundamental para nós cristãos, o nosso relacionamento com Deus, né? Este é um apelo de profunda sinceridade, de grande honestidade, algo de muita importância, de profunda importância e sentido para a nossa relação com Deus. A nossa apresentação, a nossa oferta ao Senhor, né? E ele fala que um corpo vivo, um corpo santo, agradável a Deus, é assim que nós devemos nos apresentar a Ele. Deve ser, de fato, então, compatível ao caráter que muitas vezes foge da nossa racionalidade, sabe? E ferimos a santidade de Deus. É lamentável, né? Mas esta, muitas vezes, tem sido a atitude dos nossos corações, e distanciamos de uma forma tão
triste de Deus, mas Paulo então está aqui dizendo, olha, eu rogo pela misericórdia de Deus, né? Ele como que dizendo, pelo amor de Deus, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? E aí a gente vai caminhando, né? Como que de uma forma assim tão aleatória e ferimos a santidade de Deus. Paulo sugere então que oferecemos um culto a Deus, um culto a Ele, para essa aproximação de forma racional, de forma inteligente, de forma consciente, analítica, para que possamos entender de fato o que Deus é, o que Deus quer no nosso relacionamento com Ele. O sentido é honrar a grandeza e a pureza do nosso Deus, o poder, a sua majestade, a sua santidade, que é a própria essência de Deus. E ele tem, nesse rogo, nesse clamor, o desejo de que assim nós o façamos, tá? Então ele enfatiza, como que até mesmo já disse, pelo amor de Deus, por favor, pela misericórdia de Deus, né? Assim façamos e desenvolvamos a nossa adoração e a nossa santidade para com o nosso Deus. Como procede esse sentimento, né? Que Paulo então coloca, olha, eu rogo para que vocês realmente estejam buscando esse alvo, esse caminho. O versículo 2, está bem claro quando ele diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O processo da santificação pode muitas vezes parecer doloroso ao ser humano a princípio. Por quê, pastor, né? A verdade é que a nossa natureza humana, ela pede sempre ao contrário. É antagônica à prática daquilo que Deus quer e propõe para a nossa relação com Ele, para a nossa existência espiritual com Ele. Percebe que o sistema vigente deste mundo, né, as influências que o mundo exerce sobre nós, tenta impor um padrão de vida sobre nós que alimenta muito mais a carne do que o próprio espírito. Não é verdade? E nós vimos isso na experiência do apóstolo Paulo, na experiência de Davi, ali no Salmo. E creio que eu não estou falando um absurdo, não é verdade? Eu creio que não estou falando um absurdo. Basta sermos sinceros com nós mesmos e também olhar o mundo que está ao nosso redor. Quantas coisas terríveis, quantas coisas que estão em desagrado e contrárias, antagônicas à santidade, à grandeza do nosso Deus, não é verdade? E, infelizmente, muitas vezes, né, como eu não estou falando um absurdo, muitas vezes isso está perto de nós. Né? Basta que nós sejamos sinceros e façamos essa análise de uma forma consciente, verdadeira. E é importante que façamos, para que nós busquemos o processo da santificação e nos aproximemos mais do nosso Deus. Relativizamos, meus irmãos, o santo do profano. É incrível. E, de certa forma, convivemos com isso de uma forma até passiva. Vamos estar atento a esta verdade. Repito esta frase. Relativizamos o santo pelo profano. E, de certa forma, convivemos com isso de forma passiva. Pode ser dura esta afirmação, mas eu creio, meus irmãos, que ela nos chama a atenção a buscar a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus. É no desenvolvimento desta batalha, né? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, 16, ele deixou bem claro para nós, aqui quando ele fala para nós algo muito, muito, muito importante para a nossa vida, né? E ele chama-nos a atenção, queridos, para que nós possamos viver algo muito real com o Senhor. Ele diz, vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer o desejo da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Percebe, meus irmãos, que essa batalha espiritual é então a realidade daquilo que eu afirmei logo mais acima, né? Que nós muitas vezes relativizamos o santo pelo profano e de certa forma nós convivemos com isso de forma passiva. Isso é uma batalha, não é? Entre o bem e o mal. É uma batalha minha, uma batalha sua, é uma batalha de todos nós. E Deus está nos propondo um relacionamento de santidade na presença dEle. Tá? No desenvolvimento dessa batalha que se definirá a nossa santificação, a nossa santidade em relação com o nosso Deus. Quando nós vencermos especificamente no poder, na força, na convicção da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a força que nos guia. Eu quero concluir. Ao concluir, eu não poderia deixar uma instrução muito importante neste processo. Como e o que fazer para alcançarmos a nossa santidade para o nosso relacionamento com Deus. E este processo ele começa quando eu e você fomos salvos por Jesus Cristo, pelo arrependimento e fé. Tenham sempre isso no seu coração. Tudo começa na nossa salvação. Quando pela fé, pelo arrependimento, nos rendemos e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fomos batizados com o Espírito Santo da promessa que está conosco para nos auxiliar, para nos fortalecer nesta caminhada de santidade na presença de Deus. Amém? E aí somos aprimorados para com Ele. Eu quero fazer duas questões a você neste momento. Quanto você se sente seguro de que é vencedor nessa batalha e digno desta posição de santidade? É uma reflexão que você deve fazer, eu quero fazer, precisamos fazer. Quanto estamos seguros de que somos vencedores nessa batalha e digno desta posição, santos em Cristo Jesus, para o processo perfeito da santidade. Segundo, o que você está fazendo ou pode fazer ouvindo esses ensinamentos dessa manhã? Ouvindo esta palavra, essa proposta maravilhosa da Bíblia ao seu coração, para que você possa viver um relacionamento, um processo relacional de santidade com o Senhor e uma adoração livre, tranquila, de paz com o Senhor. O que você está fazendo? O que você pode fazer? O que podemos fazer ouvindo esta palavra? Então, eu termino com a instrução excepcional do apóstolo Paulo, e uma estratégia infalível que ele deixa para que aperfeiçoemos-nos e alcancemos essa posição dele, né? O capítulo 6, os versículos de 10 em diante, nos deixa bem claro esta verdade, né? Lá no livro de Efésios. Eu termino então com esta palavra, né? Finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, a autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, então, mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo.
Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o processo. Este é de fato, a grande estratégia de como podemos fazer e como chegar a esta santidade diante de Deus. Que Deus o abençoe e faça de você, desenvolva em você melhor o relacionamento de santidade que o Senhor quer. E é possível, querido, quando nós atentarmos para essa instrução final do nosso querido apóstolo Paulo. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Que Deus o abençoe-nos numa caminhada, numa tão importante como essa para as nossas vidas. Deus abençoe muitos pedidos que temos tido. Muitos irmãos têm clamado. Queremos louvar ao Senhor já por uma boa melhora do Lucas, né? Filho da nossa irmã Cláudia Antônio, que tem já tido a melhor. Ainda vai fazer alguns exames, mas Deus já tem dado um direcionamento seguro para o seu tratamento. Outros irmãos que estão aí, amigos, familiares que estão doentes com este vírus, que Deus esteja fortalecendo. Amém? Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque nos dá a possibilidade de nos aproximarmos de Ti pelo processo da santificação. Muito obrigado a Deus, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê o Teu Filho, o sangue derramado na cruz em favor de nós. E aí, ó Deus, o Teu Filho nos vê santos no Senhor. De modo que, ó Deus, estamos vivendo ainda num mundo, ó Deus, onde a influência do pecado, ó Deus, exerce determinada influência em nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos graça e misericórdia, socorro bem presente nesta caminhada, nessa tribulação, dando-nos, ó Deus, a convicção da palavra, da verdade, de que podemos, ó Deus, nos aperfeiçoar e estarmos seguros em Ti. Eu o louvo, Senhor, eu te glorifico, Senhor, pela bênção, pela oportunidade, pelo privilégio, pela posição em que o Senhor nos colocou para podermos desenvolver a nossa santificação, a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Te louvo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Te louvo, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem agido com graça, com cura, com provisão na vida dos nossos irmãos. Mas, Senhor, rogamos que, em nome de Jesus, ainda os toque, ó Deus, naquilo que for necessário, naquilo que for, ó Deus, ainda importante para serem tocados, e dê a eles vida, saúde, paz, expectativa, esperança em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua a falar aos nossos corações nesse dia, e eu abençoo o Teu povo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que Deus os abençoe. Deus os abençoe, queridos irmãos. Tenhamos juntos, cada um, vivendo a alegria desse dia com os nossos familiares. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tenha um bom almoço com todos os seus queridos, tá? E logo mais à tarde estaremos, tá? Não perca a nossa live às 18 horas e 30 minutos, onde também estaremos falando para a nossa edificação, né? Nosso crescimento espiritual. Deus abençoe mais uma vez. Um bom dia. Dia ensolarado, né? Bonito. Saudade dos irmãos. Então, em paz. Quem vive só tem noção do que é viver pra si. Nós é bem melhor, eu e você, e quem tiver afim. Com sentimento e verdade pra gente trocar. Passou das 10.